Bom, no ano passado eu conheci essa mulher. Ela se chama Mulher da Olaria e mora no bairro de Potivela, em Teresina, no Piauí. Ela ficava o dia inteiro carregando tijolos debaixo de um sol de 40 graus para ganhar o quê? No máximo, R$ 10. E apesar desse trabalho duro todo, ela e seus companheiros na olaria eram as pessoas mais pobres do bairro. E elas sofriam até mesmo preconceito da própria comunidade. E foi assim, foi 22 anos carregando tijolos até ela perceber que podia fazer algo diferente. Então, ela fez um curso de modelagem de bijuteria em cerâmica e aprendeu a fazer continhas de barro. Ela gostou tanto de fazer isso que mudou de nome, começou a chamar Mulher das Continhas. Nessa nova etapa da vida, ela não chegou a ficar rica, mas melhorou sua renda. Começou a comer até carne, porque antes só comia arroz e feijão. E o pior de tudo, o melhor de tudo é que ela não precisava mais ficar carregando tijolos debaixo daquele sol o dia inteiro. Ela gostou tanto dessa mudança de vida que chamou duas amigas para fazer continhas com elas. A mulher do pescador e a mulher religiosa. Elas ficavam o dia inteiro esperando os maridos voltarem do trabalho, por isso não era muito respeitada por elas. Então, a mulher das continhas pensou, se elas trouxessem um pouco de dinheiro para casa, talvez os maridos as respeitariam mais. Dito e feito, o sucesso foi tanto que elas aprenderam a fazer vários tipos de artesanato. E hoje se chamam mulheres ceramistas. Essa é a história da coleção As Mulheres de Poti. Essa história é real. Ela conta a vida da mulher que me vendeu essa boneca, a Raimundinha. Ela contou essa mesma história que eu contei para vocês. Só que quando ela me contou, ela começou a se emocionar, ela começou a chorar, lembrando de toda aquela dificuldade que ela passou, mas no final, ela disse, cheia de orgulho, nas minhas veias não corre mais sangue, corre barro. E hoje, depois de tanto trabalho, o Polo Ceramista de Poti é um dos principais pontos turísticos de Teresina. E elas, agora, são o orgulho da comunidade. Essa é uma história de alguém que mudou a própria vida através do empreendedorismo. Só que ela foi um passo além, ela ajudou também a mudar a vida das pessoas ao redor dela. E agora, nós já ouvimos algumas associações, cooperativas que fizeram algum trabalho parecido, né? E eu pergunto para vocês, e empresa? Será que existe algum tipo de empresa que, além do lucro, busca resolver um problema social? Busca melhorar a vida das pessoas? Ou até mais, será que tem alguma empresa que tem como objetivo resolver esse problema social? Agora, empresa para resolver problema social. É difícil de imaginar isso, não é? Mas eu conheci duas pessoas que não acharam tão difícil assim. É o Márcio e a Fabiana, de Recife. Eles olharam para a região deles e viram um grande problema. Lá tinha muitas comunidades que viviam em condições precárias. E não tinha quase nenhuma fonte de renda, mas eles faziam trabalhos lindos de artesanato, só que vendiam a preços baixíssimos. Qual que era o problema deles? O problema é que eles não tinham acesso ao mercado. Aí acabava vendendo só para quem estivesse passando por ali. Então eles olharam para essa situação e pensaram, por que não a gente liga esse mercado a essas pessoas? Aí a gente oferece algo que o mercado quer e ajuda a melhorar a vida dessas pessoas. Então eles criaram uma empresa de treinamento e assessoria de design para esses artesãos, para eles fazerem artesanatos de acordo com as tendências do mercado. E a empresa deles intermedia essa negociação entre os artesãos e as grandes redes varejistas de dentro e de fora do Brasil. Além disso, eles garantem que toda essa negociação vai ocorrer de acordo com práticas do comércio justo. Hoje, fazendo assim, eles já conseguiram melhorar a vida de mais de 1.500 artesãos em 6 estados brasileiros. E além de tudo isso que eles fizeram, desde o primeiro ano de existência, essa empresa é lucrativa. E o que mais me chamou a atenção é uma coisa que o Márcio disse para a gente. O artesanato não é o nosso negócio. O nosso negócio é melhorar a vida das pessoas. O artesanato é só uma ferramenta. Se não fosse ele, ia ser outra coisa. E aí, a gente começou a se perguntar, será que existe outros negócios como esse?
Será que dá realmente para fazer com outras coisas além do artesanato? Será que tem negócios desses por todo o Brasil? E aí, no ano passado, eu e o Pedro tivemos a oportunidade de viajar por todos os estados brasileiros para responder essas perguntas e para achar outros exemplos como esse. As pessoas que a gente encontrou nesse caminho e as empresas que a gente encontrou também foram incríveis. E eu queria compartilhar um pouco com vocês. Para começar com o André, de Curitiba. Ele é advogado e fundou uma empresa de regularização fundiária. Muitas pessoas vivem nas regiões da periferia da cidade em situação irregular. Muitas delas ficam lá por mais de 20 anos, mas elas sabem que a qualquer momento podem ser mandadas embora. Por isso, elas investem o mínimo possível na casa deles. E o governo também não pode trazer infraestrutura básica ali para dentro. Aí elas acabam vivendo nas piores condições possíveis. Então, com a situação regular do local, ele consegue ajudar a trazer água, luz, asfalto para aquela comunidade e as pessoas podem começar a investir nas próprias casas. Conhecemos também a Tânia, em Salvador. Ela enxergou na lei do jovem aprendiz uma grande oportunidade. A lei diz que toda empresa com mais de 7 funcionários é obrigada a contratar jovens entre 14 e 24 anos. Então, ela criou uma empresa que oferece o serviço de capacitação profissional desses jovens. Só que ela só capacita jovens de baixa renda. E aí, dessa maneira, as empresas acabam recebendo profissionais mais qualificados e esses jovens têm a oportunidade do primeiro emprego. A gente também conheceu o Alessandro em Manaus, que ele trabalha com a logística reversa do lixo tecnológico. O que é isso? Como é que funciona? Ele capacita e contrata jovens de baixa renda para ser técnicos em manutenção de computadores. Eles recebem esse lixo tecnológico e desmontam ele. As peças que não funcionam são dadas a destinação adequada para não poluir o meio ambiente. Só que sempre tem uma pecinha ou outra que funciona naqueles computadores. Então, eles reaproveitam aquelas peças, montam novos computadores e enviam para centros de inclusão digital de comunidades carentes. E a gente conheceu também o Joaquim, que ele liderou a criação de um banco de desenvolvimento comunitário nos bairros mais pobres de Fortaleza. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Liderou a criação de um banco? Pois é, ele acreditava que o bairro era pobre porque as pessoas ganhavam dinheiro e gastavam tudo fora dali. O dinheiro precisava ficar ali, precisava circular ali. Então, com pequenos empréstimos e com a criação de uma moeda local, ele conseguiu estimular o consumo interno, desenvolver a economia do bairro e ajudou a mudar a vida dessas pessoas. Bom, eu vou passar a palavra para o Pedro, porque senão, como bom goiano que eu sou, eu vou ficar aqui o dia inteiro contando história para vocês. Valeu, Fábio. Os exemplos que o Fábio contou para a gente agora, como vocês puderam perceber, são de diferentes lugares do Brasil, de diferentes áreas de atuação, mas eles têm uma coisa em comum, né? Esses empreendedores criaram negócios que buscam, ao mesmo tempo, resolver, ao ajudar a solução de um problema social e ganhar dinheiro, ser lucrativo. Eles buscam a solução de um problema social por meio de um mecanismo de mercado. Pois bem, ajudar as pessoas e ser lucrativo. Durante muito tempo, pensar na união dessas duas coisas me incomodava. Pode ser que incomode algum de vocês também. Isso porque, acho que inconscientemente, por uma série de motivos, eu associava isso a algo ruim, ao oportunismo. E não é assim. Esses exemplos nos mostram... o mais curioso é que é o seguinte, se eu chego aqui com uma ideia de negócio que não tem nada a ver com melhorar a vida das pessoas, nem muitas vezes se importa com o resultado que isso vai dar na vida das pessoas, a gente não tem esse sentimento, né? Por exemplo, se eu criar um jogo de videogame, onde as crianças atiram umas nas outras, se divertem bastante, e eu fico rico com isso, o cara é um gênio. Vou ser chamado para fazer palestra, vou aparecer em capa de revista, com aquela pose, né, de super-homem, de sabichão.
Mas se eu criar um negócio que oferece serviços de saúde para pessoas de baixa renda, preços acessíveis, pode ser que eu seja mal visto, pode ser que eu seja mal interpretado, que as pessoas achem que eu estou aproveitando da situação daquelas pessoas para fazer dinheiro. E os exemplos que o Fábio nos mostrou provam que não é assim. Esse paradigma que existe na nossa cabeça, que separa o bem social do valor econômico, cria uma série de problemas, mas vou destacar 2 aqui. O primeiro é que quando a gente vai pensar na criação de novos produtos e novos serviços para servir alguém, a gente foca em quem? Naquele segmento da população que já tem acesso naturalmente, já está bem servida, que é a população com mais alta renda. E novamente, aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social e que mais precisam de acesso a produtos, a bens e serviços que melhorem a sua qualidade de vida, ficam desassistidas, em segundo plano. O segundo problema é que, se é assim, se existe essa divisão, eu tenho que fazer uma escolha. Eu sou forçado a fazer uma escolha. Ou eu trabalho e me dedico para ganhar dinheiro, para ter um bom padrão de vida, legal para mim e para minha família, ou eu escolho me dedicar para ajudar a melhorar o mundo ao meu redor, a comunidade em que eu vivo. E se eu escolho essa segunda opção, necessariamente eu incorro num sacrifício pessoal. E não tem que ser assim. E não sou eu que estou falando para vocês que não tem que ser assim. São casos como o do André de Curitiba, a Tânia de Salvador, o Márcio e a Fabiana de Recife, o Joaquim de Fortaleza, o Alessandro de Manaus, a Marilúcia do Alemão no Rio de Janeiro, que nos mostram que é sim possível juntar essas 2 coisas. As organizações que esses empreendedores criaram são chamadas de negócios sociais. E elas estão ganhando cada vez mais destaque. Espero que alguns de vocês já tenham escutado sobre esse termo. E ganham destaque porque elas mostram na prática uma alternativa para os modelos de organização que a gente conhece por aí. Por exemplo, para as organizações sociais, os negócios sociais representam uma oportunidade, uma alternativa de se sustentar financeiramente. Principalmente depois de 2008, com a crise mundial, muitas organizações faziam trabalhos fantásticos, viram sua fonte de recurso minguar e tiveram que reduzir a escala do seu trabalho ou até parar de funcionar. Já para as organizações tradicionais, para as empresas, os negócios sociais vêm ao encontro de uma tendência cada vez mais clara e que nós escutamos bastante, que é o seguinte: nós, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente quer algo mais do que dinheiro. A gente quer entender o sentido, a razão pelo qual que a gente faz isso. A gente quer um propósito. Um propósito de vida que vale a pena a gente trabalhar, se esforçar e se dedicar cada dia mais. Isso a gente viu nos olhos dessas pessoas. Então eu e o Fábio, queremos fazer para você um convite. Que vocês apaguem da cabeça de vocês essa linha que existe e que separa o lado econômico do lado social. Essa barreira que existe na cabeça de vocês, que fala que ajudar as pessoas e ter retorno financeiro com isso é algo errado. Que destruam esse paradigma. Tal qual lá em Macapá, onde a gente pode colocar um pé no hemisfério norte, um pé no hemisfério sul, e está exatamente nos 2 hemisférios do globo ao mesmo tempo, essas pessoas com quem a gente conversou mostrou que o econômico e o social são a mesma coisa. Então hoje, quando voltar para casa, vocês pensem: o que eu posso fazer no meu dia a dia, nas minhas decisões, mais importante que isso, nas minhas ações, para que eu comece a conciliar na minha vida esses 2 aspectos. E para finalizar, uma frase que eu gostaria de compartilhar com vocês, dita pelo André, de Curitiba, e que nos marcou muito durante a viagem. Ele disse assim: o dia em que resolver um problema for um bom negócio para todo mundo, nós podemos resolver qualquer problema, inclusive o problema da pobreza, rapidinho. Muito obrigado.